O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Partha. Capítulo 221. Atharvan traz o fogo de volta. Markandeya continuou. Mudita, a esposa favorita do fogo Sva, costumava viver na água. Sva, que era o regente da terra e céu, gerou naquela sua esposa um fogo muito sagrado chamado Advanta. Há uma tradição entre brahmanes eruditos que esse fogo é o soberano e a alma interna de todas as criaturas. Ele é venerável, resplandecente e o senhor de todos os grandes bhutas aqui. E esse fogo, sob o nome Grihapati, é sempre adorado em todos os sacrifícios e transporta todas as oblações que são feitas neste mundo. Aquele grande filho de Sva, o grande fogo Adbhuta, é a alma das águas e o príncipe e o regente do céu e o senhor de todas as coisas grandiosas. Seu filho, o fogo Bharata, consome os corpos mortos de todas as criaturas. Seu primeiro Kratu é conhecido como Niyata na realização do sacrifício Agnishtoma. Aquele fogo poderoso primordial Sva é sempre perdido pelos deuses, porque quando ele vem Niyata se aproximando ele se esconde no mar por medo de contaminação. Procurando por ele em todas as direções os deuses não puderam descobri-lo outrora e ao ver Atharva o fogo disse a ele, ó ser valente, carrega as oblações para os deuses. Eu estou incapacitado por falta de força. Alcançando o estado do fogo de olhos vermelhos, digna-te a me fazer esse favor. Tendo assim aconselhado Atharva o fogo partiu para outro lugar. Mas o seu esconderijo foi divulgado pela tribo provida de barbatanas. Sobre eles o fogo pronunciou esta maldição com raiva, vocês serão o alimento de todas as criaturas de várias maneiras. E então aquele transportador de oblações falou para Atharva como antes. Embora rogado pelos deuses, ele não concordou em continuar a carregar suas oblações. Ele então se tornou insensível e morreu imediatamente. E deixando seu corpo material, ele entrou nas entranhas da terra. Entrando em contato com a terra, ele criou os diferentes metais. Força e aroma surgiram de seu pus, o cedro do Himalaia de seus ossos, vidro de sua fleuma, a joia maracata de sua bilis, e o ferro negro de seu fígado. E todo o mundo foi embelezado por essas três substâncias: madeira, pedra e ferro. As nuvens foram feitas de suas unhas, e os corais de suas veias. E, ó rei, vários outros metais foram produzidos de seu corpo. Assim, deixando seu corpo material, ele permaneceu absorto em meditação espiritual. Ele foi despertado pela penitência de Brigu e Angiras. O fogo poderoso assim gratificado com penitência resplandeceu intensamente. Mas ao contemplar o Rishi Atharva, ele procurou novamente seu refúgio aquoso. Por causa dessa extinção do fogo o mundo inteiro ficou assustado, e procurou a proteção de Atharva, e os deuses e outros começaram a cultuá-lo. Atharva deu uma busca minuciosa no oceano inteiro na presença de todos aqueles seres ávidos de expectativa, e descobrindo o fogo, ele mesmo começou o trabalho de criação. Dessa maneira nos tempos antigos o fogo foi destruído e chamado de volta à vida pelo adorável Atharva. Mas agora ele invariavelmente carrega as oblações de todas as criaturas. Vivendo no mar e viajando por vários países, ele produziu os vários fogos mencionados nos Vedas. O rio Indo, os 5 rios do Punjab, o Sone, o Devika, o Sarasvati, o Ganges, o Satakumba, o Sarayu, o Gandaki, o Sharmavati, o Mai, o Meda, o Medatiti, os 3 rios Tamravati, o Vetravati, e o Kausiki, o Tamasa, o Narmada, o Godavari, o Vena, o Upavena, o Bhima, o Vadava, o Bharati, o Suprayoga, o Kaveri, o Murmura, o Tungavena, o Krishnavena e o Kapila. Esses rios, ó Bharata, são citados como as mães dos fogos. O fogo chamado Adbhuta tinha uma esposa de nome Priya, e Vibhu era o mais velho dos seus filhos com ela. Há tantas espécies diferentes de sacrifícios soma quanto o número de fogos mencionados antes.
Toda essa linhagem de fogos, primogênita do espírito de Brahma, surgiu também da geração de Atri. Atri em sua própria mente concebeu esses filhos, desejoso de estender a criação. Por essa ação os fogos saíram do seu próprio corpo bramânico. Eu assim narrei para ti a história da origem desses fogos. Eles são numerosos, resplandecentes, inigualáveis em poder, e eles são os destruidores de escuridão. Saibas que os poderes desses fogos são os mesmos que os do fogo Adbhuta, como relatado nos Vedas. Pois todos esses fogos são o mesmo. Este ser adorável, o fogo primogênito, deve ser considerado como um. Pois como o sacrifício Jyotishtoma, ele saiu do corpo de Angiras em várias formas. Eu assim descrevi para ti a história da grande linhagem de Agni fogos que quando devidamente adorado com os vários hinos carrega as oblações de todas as criaturas para os deuses. Capítulo 222. História de Kartikeya. Indra derrota Kesim. Markandeya continuou: ó descendente impecável da linhagem de Kuru, eu descrevi para ti os vários ramos da linhagem de Agni. Ouve agora a história do nascimento do inteligente Kartikeya. Eu te falarei daquele filho admirável e famoso e muito vigoroso do fogo Adbhuta gerado das esposas dos Brahmarshis. Nos tempos antigos os deuses e os asuras eram muito ativos em destruírem uns aos outros. E os asuras terríveis sempre conseguiam derrotar os deuses. E por andar a Indra vendo a grande matança de seus exércitos por eles e ansioso para descobrir um líder para a hoste celeste, pensou consigo mesmo: eu devo descobrir uma pessoa poderosa que observando as tropas do exército celeste, despedaçadas pelos Danavas, seja capaz de reorganizá-las com vigor. Ele então se dirigiu às montanhas Manasa e estava lá profundamente absorto em contemplação da natureza quando ouviu os gritos de partir o coração de uma mulher neste sentido: que alguém possa vir rápido e me salvar, e ou indicar um marido para mim, ou ser ele mesmo meu marido. Purandara disse a ela: não tenhas medo, senhora. E tendo dito essas palavras, ele viu Kesim um asura adornado com uma coroa e com massa na mão de pé, assim como uma colina de metais a uma distância, e segurando aquela senhora pela mão. Vasava se dirigiu então àquele asura dizendo: por que tu estás disposto a te comportar insolentemente com esta senhora? Saibas que eu sou o Deus que maneja o raio. Abstente de fazer alguma violência a esta senhora. A ele Kesim respondeu: ó Sacra, não interferas, eu desejo possuí-la. Tu pensas, ó matador de Paka, que tu serás capaz de voltar para casa com tua vida. Com essas palavras Kesim arremessou sua massa para matar Indra. Vasava cortou-a em seu percurso com seu raio. Então Kesim, furioso, arremessou uma massa enorme de rocha nele. Vendo isso, ele de 100 sacrifícios partiu-a com seu raio e ela caiu sobre o solo. E o próprio Kesim foi ferido pela queda daquela massa de rocha. Assim muito aflito, ele fugiu deixando a dama para trás. E quando Asura tinha partido, Indra disse àquela senhora: quem sois e esposa de quem tu és, ó senhora de rosto belo, e o que te trouxe aqui? Capítulo 223. Indra procura por marido para Devasena. A senhora respondeu: eu sou uma filha de Prajapati, o senhor de todas as criaturas, Brahma, e meu nome é Devasena. Minha irmã Daityasena antes disso foi raptada por Kesim. Nós duas com nossas criadas habitualmente costumávamos vir a estas montanhas Manasa para nos divertirmos com a permissão de Prajapati. E o grande asura Kesim costumava nos cortejar diariamente. Daityasena, ó conquistador de Paka, o escutou, mas eu não. Daityasena foi, portanto, levada por ele, mas, ó ilustre, tu me salvaste com teu poder. E agora, ó Senhor dos Celestiais, eu desejo que tu escolhas um marido invencível para mim. A isso Indra respondeu: tu és uma prima minha, tua mãe sendo irmã da minha mãe Dakshayani, e agora eu desejo te ouvir relatar o teu próprio valor.
A dama respondeu: ó herói de braços longos, eu sou a vala alguém que não tem vala ou força ou poder, mas meu marido deve ser poderoso. E pela potência da bênção do meu pai, ele será respeitado por deuses e asuras igualmente. Indra disse: ó criatura irrepreensível, eu desejo saber de ti que tipo de poder tu desejas que o teu marido possua. A senhora respondeu: aquele ser varonil e famoso e poderoso devotado a Brahma, que é capaz de conquistar todos os celestiais, asuras, yakshas, kinnaras, uragas, rakshasas e os daityas de mente má, e de subjugar todos os mundos contigo, será meu marido. Markandeya continuou. Ao ouvir suas palavras, Indra ficou aflito e refletiu profundamente consigo mesmo: não há marido para esta senhora que corresponda à sua própria descrição. E aquele deus adornado com esplendor como o do sol então percebeu o sol nascendo na colina Udaya, e o grande Soma-lua deslizando na direção do sol. Sendo o tempo da lua nova, ele disse em sacrifícios. No momento Raudra observou os deuses e os asuras lutando na colina nascer do sol. E ele viu que o crepúsculo da manhã estava tingido com nuvens vermelhas. E ele também viu que a residência de Varuna tinha se tornado vermelho sangue. E ele também observou Agni transportando oblações oferecidas com vários hinos por Brigu, Angiras, e outros entrando no disco do sol. E ele além disso viu os 24 parvas, adornando o sol, e o terrível Soma também presente no sol sob tais circundantes. Observando aquela união do sol e da lua e aquela conjunção terrível dele, Sakra pensou consigo mesmo: esta magnífica conjunção do sol e da lua pressagia uma batalha terrível no dia seguinte. E o rio Sindu também está fluindo com uma correnteza de sangue fresco, e os chacais com olhares ardentes estão gritando para o sol. Esta grande conjunção é temível e cheia de energia. Esta união da lua Soma com o sol e Agni é muito admirável. E se Soma der nascimento a um filho agora, esse filho pode vir a ser o marido desta senhora. E Agni também tem arredores similares agora, e ele também é um deus. Se os dois gerarem um filho, esse filho pode se tornar o marido desta senhora. Com esses pensamentos, aquele ilustre celestial se dirigiu para as regiões de Brahma, levando Devasena literalmente, o exército celeste com ele. E saudando o avô, ele lhe disse: designa um guerreiro renomado como marido desta senhora. Brahma respondeu: ó matador de asuras, será como tu planejaste. O resultado daquela união será poderoso e vigoroso consequentemente. Aquele ser poderoso será o marido desta senhora e o líder das tuas tropas junto contigo. Assim abordado, o Senhor dos Celestiais e a senhora o reverenciaram e então se dirigiram ao lugar onde aqueles grandes Brahmanes, os poderosos rishis celestes, Vasistha e outros, viviam. E com Indra em sua chefia, os outros deuses também, desejosos de beber a bebida Soma, se dirigiram para os sacrifícios daqueles rishis para receber as suas respectivas partes das oferendas. Tendo devidamente realizado as cerimônias com o fogo ardente e brilhante, aquelas pessoas de grande mente ofereceram oblações aos celestiais. E o fogo Adbhuta, aquele transportador de oblações, foi convidado com mantras. E saindo do disco solar, aquele fogo nobre se dirigiu devidamente para lá, reprimindo a fala. E, ó o chefe da tribo Bharata, aquele fogo entrando no fogo sacrificial que tinha sido aceso, e para o qual várias oferendas foram feitas pelos rishis com recitações de hinos, levou-as com ele e as transferiu para os habitantes do céu. E enquanto voltava daquele local, ele observou as esposas daqueles rishis de grande alma dormindo tranquilamente em suas camas. E aquelas senhoras tinham uma cor bela como a de um altar de ouro, imaculadas como raios lunares, parecendo chamas ardentes e semelhantes a estrelas brilhantes. Observando aquelas esposas dos Brahmanes ilustres com olhares ávidos, a sua mente ficou agitada e ele foi afetado por seus encantos. Reprimindo o seu coração, ele considerou impróprio ficar assim agitado.
E ele disse a si mesmo: as esposas daqueles grandes Brahmanes são castas e fiéis e além do alcance dos desejos de outros homens. Eu estou cheio de desejo de possuí-las. Eu não posso legalmente lançar meus olhares sobre elas, nem mesmo tocá-las quando elas não estão cheias de desejo. Eu, portanto, me satisfarei diariamente somente por olhar para elas, por me tornar seu fogo Garapatya doméstico. Markandeya continuou: o fogo Adbhuta, assim se transformando em um fogo doméstico, estava muito satisfeito por ver aquelas senhoras da cor do ouro e tocá-las com suas chamas. E influenciado por seus encantos, ele morou lá por muito tempo, lhes dando seu coração e cheio de amor intenso por elas. E frustrado em todos os seus esforços para ganhar os corações das senhoras Brahmanes, e com seu próprio coração torturado pelo amor, ele se dirigiu para uma floresta com o objetivo certo de destruir a si mesmo. Pouco tempo antes, Svala, a filha de Daksha, tinha concedido seu amor a ele. A senhora excelente vinha se esforçando por muito tempo para descobrir seus momentos fracos, mas aquela senhora irrepreensível não conseguiu descobrir nenhuma fraqueza no calmo e controlado Deus do fogo. Mas agora que o Deus tinha se dirigido para uma floresta, realmente torturado pelas aflições do amor, ela pensou: como eu também estou aflita pelo amor, eu assumirei a aparência das esposas dos 7 rishis, e nesse disfarce eu procurarei o Deus do fogo, assim encantado por seus atrativos. Isso feito, ele será gratificado e o meu desejo também será realizado. Sol nascendo na colina Udaya. De acordo com os hindus, o sol nasce e se põe atrás de 2 colinas respectivamente. Ele nasce em Udaya, ou colina nascer do sol, e se põe atrás de Asta, ou colina pôr do sol. No momento Raudra, pertencente a Rudra, o deus da fúria, violência, guerra, etc.,